Seja bem-vindo ao Aprender a Comer. Há conselhos de nutrição todas as semanas aqui na Rádio Observador com a nutricionista Mariana Chaves. Eu sou o Nelson Ferreira. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Essas férias... Foram boas. Foram boas e tivemos aqui muitos programas dedicados às férias e à nutrição durante as férias. Já sabe que pode ouvir todos os Aprender a Comer no site do Observador e nas plataformas de podcast. Mas setembro tem o regresso às aulas, o que é uma boa notícia para os pais, que já não adoravam mais as crianças. Mas falamos, claro, da primeira refeição do dia. É preciso, em muitos casos, preparar o pequeno almoço para este regresso às aulas, para as nossas crianças. E já aqui falamos mais do que uma vez de que é a refeição mais importante do dia. Também é assim para as crianças? Sem dúvida. E acho que faz parte... É engraçado dizer isso porque eu acho que nós, quando começamos com a lista infindável de regresso às aulas, material escolar, farda se necessário, lanches, almoços para alguns, pequeno almoço, em regra, não é um tópico que perdamos muito tempo. É uma coisa que vamos buscar ao passado, ao que eles gostam. Mas temos que perder um bocadinho de tempo a pensar nisto, porque nós estamos a pedir às crianças para estarem concentradas, para estarem ativas mentalmente durante muitas horas, para estarem bem dispostas e não estarem irritadiças, porque queremos que elas tenham um bom rendimento escolar, mas também que tenham uma boa atitude na escola, com os seus amigos e pares. E realmente a primeira refeição que elas tomam em casa, ou mesmo na escola em alguns casos, vai ter impacto direto em todos estes pontos que falámos, ou seja, na concentração sem dúvida, e na irritabilidade também, no déficit de atenção também, que hoje em dia fala-se disso como doença, mas na verdade é que nós queremos os miúdos concentrados e com bons níveis de energia, não cansados. Portanto, a melhor ferramenta que nós, pais, podemos dar será deixá-los ir bem preparados para estas primeiras horas do dia, principalmente com uma boa hidratação, que é uma coisa que muitas vezes não se fala, e com os alimentos que vão potenciar estas características que eu falei aqui e não as inversas. O que é que tu achas que estamos a fazer mal no pequeno almoço das crianças? Olha, ignorar a necessidade de água, eu acho que é um tópico que não é... simplesmente não faz muito parte da mesa do pequeno almoço, ou às vezes nem é mesa, não é? Às vezes entregam o pequeno almoço à criança. O copo de água, quando acordamos, não é só importante para os adultos, para as crianças também. Nós temos que beber água quando acordamos. A nossa capacidade de concentração está diretamente relacionada com a desidratação. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vemos em vários estudos que pessoas desidratadas estão desconcentradas. Aliás, o cérebro consegue como se mirrar um bocadinho, não é? E depois volta ao seu estado normal quando hidratamos, mas é para percebermos o impacto que a água tem. Por isso, meio copo de água é fundamental. Outro problema que eu acho que que está a acontecer em muitos pequenos almoços de crianças é ignorar a necessidade da fruta fresca no pequeno almoço. É porque o iogurte já sabe a fruta, é porque... ou uma fruta de espremer. Não, fruta fresca, real, não é? Da árvore, que tem vitamina C e que tem fibra e que tem antioxidantes e que precisa que eles mastiguem também um bocadinho. E eu acho que o terceiro aqui problema, ou que estamos a acabar por ceder um bocadinho, é a vontade inata do sabor doce. Todos nós nascemos com uma vontade inata pelo doce. Agora, este é exponenciado muitas vezes com todos os produtos da indústria alimentar. Ou seja, desde os cereais que são açucarados, às barritas que são açucaradas ou deixaram agora de ser tão açucarados os cereais, mas passaram a ter mais adoçantes, que vai dar ao mesmo porque estimula, aguça esta vontade de doce, aos iogurtes com aromas, porque as crianças não gostam de iogurtes naturais, na verdade cedemos inicialmente e depois não conseguimos andar para trás, ou à fatia do pão ultraprocessado que tem açúcar nos ingredientes, e não são as crianças que têm que ir lá ver isto, somos nós, e não devemos expô-los a isto, e portanto de repente a criança não gosta de nada que não tenha a sensação de doce. E isto para mim acho que são tópicos que nós temos que pensar um bocadinho sobre isto. Não é à bruta com as crianças, é de forma gradual, mas somos nós adultos que temos que agarrar nesta situação e tentar resolver, porque eu acho que, por exemplo, o tema da proteína no pequeno almoço das nossas crianças não é muito um tema, porque isso... Não precisam tanto como nós? Eles precisam, sem dúvida, mas nós, pais, temos mais tendência, se calhar, em termos culturais, de lhes oferecer o leite ou o iogurte. Ou seja, já é uma coisa que nos foi incutida, que a necessidade de proteína e de cálcio, já garantimos. Estes outros tópicos que eu estou a falar é que talvez não entrem para a balança como pontos importantes que são.
Sabes que tudo o que tu estás a descrever também me parece que às vezes entram com um bocadinho na rotina dos pais, não é? Será esse um dos problemas para isto que estavas aqui a tentar identificar? O próprio tempo e a organização da família origina esses erros que dizias? Sim, sem dúvida. Eu acho que passa tudo por esta falta de tempo e de organização. Acho que deve-se contar sempre com os 10 minutos para tomar o pequeno almoço e não fazer tudo a despachar em 2 minutos. Nós vemos as crianças a tomar o pequeno almoço e elas comem devagar, elas não são iguais a nós, não é? Nós até podemos dizer despacha-te, rápido, mas está a ser contraproducente. Temos que, na nossa organização, da hora de acordar a criança à hora de sair, pensar que elas têm 10 minutos para tomar o pequeno almoço. Aliás, nós, quando dizemos para elas lavarem os dentes, também não pedimos para lavarem em 30 segundos porque vai ficar mal lavado. Então, nós também temos que pensar que se pedimos às crianças para comer um pequeno almoço que é só engolir, elas também vão ficar mal alimentadas à partida. Por isso, e isso deve ser explicado às crianças desde cedo, que aquela rotina é importante, tão importante como lavar os seus dentes. Nós, uma vez aqui no Aprender a Comer, já dedicamos um episódio a este tema, que é as pessoas que ligam os desenhos animados para elas verem de manhã no pequeno almoço. E já percebemos noutros programas que também não é a melhor solução, não é? Não. Porque eles não estão distraídos, não estão concentrados naquilo e estão só a meter coisas à boca, não é? Sem dúvida, Nelson. Eu acho que aí nós próprios enrodilhamos-nos no problema, porque claro que não começaram por oferecer a televisão ou o ecrã de manhã, provavelmente ofereceram num jantar em que estavam mais cansados ou num almoço em que não tinham tempo e depois a criança... Abriu-se um precedente. Pronto, e dali não saem. E a verdade é que as crianças não devem ser expostas logo de manhã a nenhum ecrã e estão a comer de forma inconsciente, não vão comer bem e nós queremos que elas façam parte integrante da solução. Sabemos que os mais pequenos, às vezes, há ali um período até aos 3, 4 anos mais fácil, não é? Talvez 5 em algumas crianças. Depois temos ali uns períodos mais rebeldes, mas nós temos que ser aí o esteio da estabilidade e perceber quais é que são realmente os pontos que temos que lutar. Então, vamos às soluções que tu propões para um bom pequeno almoço para as crianças. Então, começar sempre com meio copo de água. Logo assim ao acordar. Logo ao acordar. Boa. Portanto, ou é água na mesa de cabeceira, ou é água mal se sentam na mesa, ou é passar pela casa de banho e ensinar-lhes que é fazer xixi e beber o copo de água. Eu digo meio copo de água só para as pessoas pensarem, não temos que ser exigentes como se fosse um adulto, não é? Tem que beber o copo de água inteiro. Se beber meio já está bom, depois vão progredindo. Depois, cereais integrais, porque é importante que as crianças tenham uma boa fonte de hidratos de carbono de absorção lenta. Agora, não entendam que eu estou a dizer cereais integrais, os cereais do pacote para pôr no leite, não. Eu estou a falar em pão integral de qualidade. A verdade é que o pão continua a ser um bom alimento, principalmente se for integral. Não é pão branco com sementes, é pão com farinha integral. Tostas integrais, também temos algumas no mercado que são feitas com farinha integral e isso os pais devem ir ver a lista de ingredientes ao rótulo. Não é bolachas cream crackers, não é bolachas de água e sal, é tostas com farinha integral. Depois, por exemplo, flocos de aveia, ou também temos flocos de cevada, outros flocos, ou mesmo o grão de aveia cozido que dá uma papa excelente. É pensar nisto e não nos cereais que têm o famoso adoçante artificial, xarope glucose frutose nos seus ingredientes. Depois, pensar em proteínas magras, e aqui eu trago algumas ideias um bocadinho mais disruptivas, mas que nós com as crianças temos que experimentar e também ensinar-lhes que se não experimentarem 20 vezes aquela coisa, elas não podem dizer que não gostam. Isto nós devíamos ensinar aos nossos filhos. Então, a primeira coisa é fácil, uma parte das crianças gostam, que é comer um ovo mexido ou escalfado, e agora os pais vão dizer não tenho tempo. Não é bem assim, porque um ovo escalfado no micro-ondas são 60 segundos a 40, eu própria faço. Depois um dia, se calhar, fazemos um programa só dedicado a ovos. Um ovo mexido, se uma frigideira antiaderente é uma coisa fácil, se calhar não vão conseguir limpar logo, limpam quando chegar a casa a frigideira. Agora, outras maneiras de colocar um ovo numa panqueca, que leva ovo, e pode-se fazer para a semana toda, e a panqueca está no frigorífico, é só aquecer. Mas também, claro, temos o queijo fresco magro, que é uma excelente solução de proteína, de cálcio e de uma fonte de gordura muito pequena, aqui escolhendo um magro de preferência, mas o meio gordo também para as crianças, porque a gordura sacia, e isso é importante. E agora trago aqui umas soluções, imagina, fiambre não é um alimento aliás, um produto alimentar que é aconselhado.
por causa dos nitritos, não faz parte das carnes processadas, mas nós podemos fazer fiambre em casa, caseiro. E o que é isto? Não é pôr-nos a fumar, porque é o processo de fumar que está errado. É agarrar no lombo de peru, assar um lombo de peru ou cozer um lombo de peru e depois cortar fatias fininhas. Fatiá-lo, não é? Sim, fininhas, Claro. e congelas as fatias já finas e que se calhar tiras 3 de cada vez e pões em cima da mesa. Que é uma ótima fonte de proteína magra. Depois, por exemplo, alternativas mais vegetarianas. O hummus, que já se compra feito até, ou faz-se no instante. O patê de tremoço, que é igual a fazer hummus, só que em vez do grão, pomos o tremoço. Patê de tofu, mesma história, agarrar um tofu e moer com azeite e ervas. Também às vezes há pessoas que me dizem: a minha criança não come nada, só gosta de beber. Tudo bem, então vamos é que ter que fazer um all-in-one, porque... Um batido, Certo? por exemplo. Por exemplo, ou seja, podes pôr lá o iogurte natural com a fruta, pôres lá, se calhar, umas sementes de cânhamo para dar um bocadinho mais de proteína e aproveitas para pôr um bocadinho de flocos de aveia e está um all-in-one, consegues beber aquilo e já está. Ou também, patê de atum, imagina. Assim, ao pequeno almoço. Sem dúvida. Ok. Quase todas as crianças adoram atum e patê de atum. É verdade. Agora, é maionese saudável. Azeite com ovo feito em casa ou azeite com abacate. Hoje em dia conseguem encontrar na internet imensas receitas e não devemos diabolizar a maionese caseira e depois a seguir entregar uma barrita de cereais totalmente ultraprocessado para levar para a escola. É aqui que está, eu acho, o grande erro. E aqui o maior desafio que eu encontro é que nós temos que sensibilizar novamente as crianças para um sabor mais saudável do doce. Tirá-los do doce, que são naturalmente viciados em... Certo, mas o sabor doce da fruta, muitas vezes eles já nem sentem, já nem gostam. Portanto, é trazê-los para aí. Muitas vezes é dando um sabor mais salgado que conseguimos que eles se sintam mais saciados também e valorizem essa parte da fruta. Muito bem, e não esquecer que um pequeno almoço para uma criança deve ter sempre 2 coisas: fruta fresca e um alimento que dê cálcio. Já aqui falamos de alguns neste Aprender a Comer. Para quem o ouve no Spotify, já sabe que a Mariana Chaves deixa lá sempre uma pergunta a propósito do episódio de hoje, onde falamos de pequeno almoço para o regresso às aulas das nossas crianças. Muito importante nesta altura. Obrigado, Mariana. Para a semana voltamos com o Aprender a Comer. Obrigada, até já.